Pessoas sem Deus têm valores? Pessoas seculares têm moral? Sim, não apenas eles as têm, mas as têm em abundância. De fato, em vários aspectos, ateus, agnósticos e humanistas seculares demonstram mais compaixão e empatia que seus pares religiosos. E é sobre isso que vamos falar hoje. Meu nome é Phil Zuckerman. Sou professor de Sociologia e Estudos Seculares nas Claremont Colleges, na Califórnia. E hoje vou falar em parte sobre alguns dos argumentos que faço e alguns dos dados que analiso no meu livro. O que significa ser moral? Por que a religião não é necessária para viver uma vida ética? Enquanto filmo isso agora, o Oriente Médio está em uma espiral de morte. Nuvens escuras estão pairando e escurecendo. Tanto sofrimento, tanta dor, tanto derramamento de sangue. Como tem sido o caso tipicamente, são os civis palestinos que estão sofrendo mais. Mas o que é interessante sob a minha perspectiva é que, se você notar, qual é o papel da religião aqui? Do lado palestino, muçulmano ou árabe, são na verdade os muçulmanos mais fervorosos, fanáticos e fundamentalistas que acreditam mais devotamente em sua verdade de divindade, e Alá e Maomé, e o Alcorão, que estão liderando a maior violência contra seus inimigos, que estão intensificando o conflito, aumentando a violência. O mesmo do lado israelense ou judeu. São os judeus mais fanáticos, fervorosos, fundamentalistas e messiânicos no governo israelense, no gabinete, e seus apoiadores que estão promovendo o maior derramamento de sangue, que estão impondo as maiores atrocidades aos civis. Então você tem esses dois lados em guerra, ambos acreditando fervorosamente que Deus ou Alá está do lado deles. E na verdade são as pessoas não religiosas em ambos os campos, as pessoas seculares, que na verdade são as mais razoáveis, que mais buscam uma resolução humana o mais rápido possível. Mas estou me adiantando. Vamos voltar um segundo. Como você deve saber, o principal estereótipo negativo sobre os ateus é que eles não têm moral. Afinal, se você não acredita em uma divindade invisível e mágica que vai te enviar para o céu ou inferno, como pode ser uma boa pessoa? Passei a maior parte da vida tentando desmascarar essa falácia. E eu não estou abordando isso de um sentido filosófico abstrato de, você sabe, qual é a natureza da moralidade? Qual a origem da ética? De onde ela vem? É um assunto complexo, com muito a ser explorado. Mas quero ver como as pessoas de fato vivem e expressam sua moralidade aqui e agora na Terra. E o que você vai descobrir é que toda a ciência social que temos nos mostra que, questão após questão, ateus, agnósticos e outras pessoas sem Deus são na verdade mais morais do que você poderia esperar e, em muitos casos, mais morais do que os fortemente religiosos. E você pode pensar nisso se quiser apenas em termos de indivíduos, porque muitas pessoas esquecem disso quando pensam em faróis morais na história. Eles tendem a pensar em pessoas religiosas. É compreensível. Quando você pensa, sabe, na pessoa mais moral, é frequentemente Martin Luther King, um forte ministro cristão. Pode apostar. Mas para cada Martin Luther King, há um Nelson Mandela fortemente secular ou um William Edward Burghardt Du Bois. Algumas pessoas, se não pensam em Martin Luther King, pensam em, sabe, quem é uma pessoa moralmente justa? Gandhi. Pode apostar. Mas para cada Gandhi espiritual, há um Nehru ferozmente secular, ou Harvey Milk, por falar nisso. Às vezes é a Madre Teresa. Claro, uma freira realmente justa que se dedicou a cuidar de órfãos moribundos na Índia. Mas, para cada Madre Teresa, há um Bernard Kouchner, o fundador dos Médicos Sem Fronteiras, que eu odeio dizer, mas provavelmente salvou muito mais vidas no mundo do que os orfanatos da Madre Teresa, sabe? E ainda assim, de onde Mandela, Du Bois e Harvey Milk e esses outros veganos morais, de onde eles tiram seus valores? Baseia-se no seu humanismo secular. Falar sobre indivíduos não ajuda, pois sempre é possível encontrar pessoas religiosas e seculares incrivelmente morais. E você pode encontrar canalhas em ambos os lados. Então, como cientista social, estou realmente mais interessado na imagem maior, nos padrões mais amplos, nas médias, nas correlações significativas. Então, vamos começar com uma visão geral. Para discutir valores seculares, podemos começar com o grande tema nesse âmbito político: a democracia.
O governo, pelo consentimento dos governados, é provavelmente o maior presente que já nos concedemos. E por que eu digo que nos concedemos? Porque você não encontrará nenhuma afirmação, articulação ou defesa da democracia em nenhuma das grandes religiões. Você não encontrará isso em nenhuma escritura sagrada, nem na Torá, nem no Talmud, nem na Bíblia, nem no Alcorão, nos Upanishads, no Adi Granth Sahib. Você escolhe. A noção de que podemos nos governar e nos administrar é um valor humano. E é um valor secular. E é realmente um dos presentes mais incríveis que, como eu disse, nos legamos. E isso não vem da religião. Agora, vamos falar sobre pessoas realmente seculares. Esse é o trabalho da minha vida, estudar seres humanos seculares e a cultura secular. E o que encontramos lá? Então, temos muita ciência social sobre as opiniões das pessoas, sobre os valores, ética, moral, as posições que elas assumem sobre as questões predominantes do dia. A maior parte vem de democracias ocidentais, mas não todas, algumas orientais também. Não há ciência social viável em ditaduras, pois as pessoas não têm liberdade para expressar suas verdadeiras crenças nessas sociedades. Então, a maior parte disso vem de democracias onde a ciência social é mais viável. Então, o que encontramos em questão após questão após questão é que pessoas sem Deus assumem a posição mais moral. Vamos começar com o óbvio, o racismo. As pessoas diferentes devem ser tratadas de maneira diferente? A aparência equivale ao caráter? Claro que não. Mas isso tem sido um fardo em nosso mundo por muito tempo. Pessoas sendo tratadas injustamente, oprimidas por causa de sua aparência física. É ridículo. E ainda assim, adivinhe, em estudo após estudo após estudo, descobrimos que ateus e agnósticos, particularmente ateus e agnósticos brancos, realmente defendem as visões de mundo menos racistas. E os fortemente religiosos, acredite ou não, expressam as visões de mundo mais tribalistas, etnocêntricas, preconceituosas e racistas. Relacionado à questão racial, sexo e gênero. Homens e mulheres falam sobre uma divisão ao longo da história onde as normas e valores patriarcais têm impedido o desenvolvimento igualitário da nossa espécie humana. Homens e mulheres deveriam ter direitos iguais para perseguir quaisquer interesses que tenham, e metas que tenham, e carreiras que buscam. Claro! E ainda assim, o que encontramos? Diversos estudos mostram que ateus, agnósticos e humanistas seculares são mais propensos a apoiar oportunidades e direitos iguais para as mulheres do que os muito religiosos. Não é surpresa que, olhando para o Índice de Desenvolvimento Humano da Organização das Nações Unidas, as sociedades melhores para as mulheres em termos de padrões de vida, oportunidades de carreira e engajamento político são as democracias mais seculares do planeta. E se você quiser falar sobre uma grande questão moral, o derretimento do nosso planeta. Quando se trata da crise climática, do aquecimento global, qualquer palavra que você queira usar, estudo após estudo, mostra que os humanos mais seculares, os humanos sem Deus neste planeta, são os mais propensos a aceitar a ciência e o empirismo explicando a mudança climática e são os mais favoráveis a fazer algo a respeito no nível legal, no nível político, no nível financeiro. Então, fale sobre uma crise moral que nos afeta a todos e, no entanto, quanto mais religiosas as pessoas são, menos provável é que acreditem na mudança climática e queiram fazer algo a respeito. Homofobia. Fale sobre uma praga nascida religiosamente em nosso mundo. Pessoas gays e lésbicas deveriam ter direitos iguais? Claro, se você for secular. Na verdade, quando se trata de direitos de gays, lésbicas e transgêneros, as pessoas seculares, sem Deus, são as mais solidárias, aceitantes e empáticas, enquanto as fortemente religiosas são as menos. Pena de morte. Fale sobre compaixão, fale sobre misericórdia. Sempre acreditei que a misericórdia era um dos maiores valores do cristianismo, e as pessoas sempre mencionam Alá, o misericordioso no Islã. Porém, o que vemos é que, em relação à pena de morte, os seculares são muito mais contrários a ela. Os que têm forte crença em Deus, sejam muçulmanos ou cristãos, são os maiores apoiadores da pena de morte. Bem irônico se você parar para pensar. E quanto a imigrantes e refugiados?
Devemos nos importar com pessoas que estão fugindo da perseguição, da guerra, da pobreza? Novamente, você pensaria que os religiosos seriam os mais acolhedores. Não é o que encontramos. Em estudo após estudo ao redor do mundo, quanto menos religiosa uma pessoa é, mais provável é que ela esteja disposta a abrir as portas para os imigrantes e refugiados. Quanto mais religiosos, mais restritivos desejam ser. Autonomia corporal das mulheres. Você sabe de... o acordo lá. Ateus, agnósticos e humanistas apoiam mais o controle das mulheres sobre seus próprios corpos e sistemas reprodutivos, enquanto os religiosos são os mais contrários a isso. Dados mostram que pessoas fortemente religiosas são mais propensas a bater nos filhos e apoiar o castigo corporal. Quem é mais propenso a se opor a isso? Os fortemente seculares. E quanto às armas? Quem é mais favorável a todos terem armas semiautomáticas? Deixar os adolescentes terem armas. Os mais religiosos, enquanto os mais seculares, adotam uma abordagem mais sensata e humanitária para a segurança das armas. Até mesmo os direitos dos animais. Como devemos tratar outros seres vivos sencientes neste planeta? O padrão se mantém. Os mais religiosos são menos favoráveis aos direitos dos animais, enquanto os mais seculares são mais favoráveis. Eu poderia continuar, mas você já deve ter percebido que o padrão é claro, as médias são claras, as correlações são claras. Então, por que a diferença? Como explicamos isso? Há muitos fatores envolvidos. Não vai ser uma coisa só, mas o que minha pesquisa mostrou, e de outros também, é que como você fundamenta sua moralidade para muitas pessoas religiosas, certamente não todas, para muitas pessoas religiosas, seu sistema moral é baseado em obediência, seguindo regras, obedecendo a alguma autoridade externa, seja imaginada ou real. Seculares têm uma abordagem diferente das coisas. O que os guia? Compaixão, empatia. Essas ações causam sofrimento ou o aliviam? É simples assim. É interessante que tanto as visões religiosas quanto as seculares contam uma história sobre a humanidade e como nos relacionamos. Da visão de mundo religiosa, seja ela judaica, muçulmana, cristã, a noção é de que existe um Deus Pai e todos nós somos filhos deste Deus e, portanto, devemos nos amar. É uma história bonita. Do ponto de vista secular, é chamado de evolução darwiniana. Todos nós descendemos de ancestrais biológicos comuns. Todos nós somos primatas descendentes de ancestrais primatas comuns. Então, nesse sentido, somos irmãos e irmãs geneticamente, não em algum sentido espiritual, mas, na realidade, em nossos genes, em nossa genética, somos uma única espécie. Então, o que é interessante é como essas duas histórias se desenrolam. O que você realmente descobre é que a noção religiosa de que todos somos irmãos e irmãs não funciona tão bem. Na verdade, as pessoas religiosas tendem a ser mais etnocêntricas, mais tribalistas, mais xenofóbicas e mais focadas no grupo interno e externo. Enquanto as pessoas seculares que aceitam a evolução darwiniana tendem a ser mais abertas à unidade de nossa espécie, nossa conexão com outras espécies, e isso se reflete no mundo real, de modo que o que você realmente obtém é mais compaixão, mais empatia e sistemas mais justos no planeta Terra, que estão fundamentados em morais seculares, conforme eles vivem no mundo hoje e se manifestam no mundo hoje. Muito obrigado. Para apoiar a criação de mais vídeos como este, considere fazer uma doação para o canal através da nossa página no Patreon. Isso também lhe dará acesso antecipado a vídeos e atualizações do canal. Você também terá acesso ao nosso servidor Discord, onde poderá interagir com outros membros da nossa comunidade. Você pode conferir clicando no link na descrição do vídeo.